Se tiver celular com Bíblia, mas não fique clicando em outra coisa. O pastor Jeremias que falou isso, você tem celular que tem Bíblia, não fique clicando em outra coisa, clica só na Bíblia por enquanto, depois na sua casa você clica em outra coisa, tá bom? Então estudaremos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a seguir vamos até o 29, diz a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Oremos. Senhor, é um texto bastante conhecido, muito citado, e principalmente nos períodos ou nos dias de celebração da ceia que o Senhor mesmo instituiu, para lembrarmos do que passastes por nós. Muitas vezes bastante conhecido, até mesmo decorado, mas nos ensina e nos mostra, Senhor Deus, o sentido deste texto, mais e mais, Senhor Deus. A verdade do Senhor para as nossas vidas, que não seja simplesmente uma leitura para um dia de celebração, em memória ou em lembrança do Senhor, como sinal daquilo que o Senhor fez conosco, por nós. Deus, agora abençoa a minha mente, a mente dos meus irmãos, unge os meus lábios, não me deixe falar aquilo que é meu, mas que eu possa falar que é do Senhor, e Senhor Deus, baseado somente na vossa palavra. Em Cristo Jesus, vosso Filho, assim nós rogamos, pedindo ao Senhor a orientação e a sabedoria, hoje e sempre. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nesta noite nós passaremos então a observar um pouco mais sobre este texto, bastante conhecido por sinal, bastante citado por sinal ao longo dos anos, desde que me entendo por participante da comunhão do Senhor, da mesa do Senhor. Conheço, já ouvi muito desse texto, mas assim a gente vai ouvindo e vai aprendendo um pouco mais os segredos ou os detalhes do texto para a nossa vida. E eu quero então trazer algumas coisas baseado naquilo que a gente tem estudado e que estudaremos também ao longo da nossa caminhada. Caminhando conosco aí na palavra, então veremos nessa introdução de hoje que o Senhor Jesus instituiu 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Sacramento significa sinal, e isso, irmãos, foi instituído pelo próprio Senhor Jesus para que nós pudéssemos ter este sinal e esta lembrança na nossa mente dos acontecimentos. O batismo é para quem está entrando na igreja, é um sinal de que você agora faz parte de uma nova comunidade, de um novo povo. Você tem agora este sinal. Foi batizado? Foi. Então você agora faz parte desse povo. Onde você for, em qualquer comunidade que você for, você precisa ter o sinal que você participa deste povo. É uma
agora é novidade na sua vida. Não, eu faço parte da igreja tal, da denominação tal. Você foi batizado? Foi batizado. É um sinal que você tem da entrada. E principalmente, irmãos, o batismo é a entrada, o sinal de entrada no povo de Deus. Ok, irmãos? A gente pode observar que esse sinal em outras entidades, em outras sociedades que não sejam a sociedade cristã, também tem. Mas o batismo deles, ou o sinal de entrada deles, é totalmente diferente daquilo que a gente pode viver. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Somos batizados, irmãos. Então temos esse sinal. Isso é o batismo. Agora, e a ceia do Senhor? Porque depois que você participa do batismo, você é submetido ao batismo, você agora tem um ritual, e não somente um ritual, mas trazer a memória, e esse sacramento, esse sinal, trazer a memória todos os meses de preferência. Algumas igrejas celebram de 15 em 15 dias. Esse sinal que é a ceia do Senhor. E a ceia? A ceia do Senhor tem como objetivo fortalecer os crentes, espiritualmente os crentes, e manter a unidade da igreja. Para que serve a ceia? Para que nós possamos viver essa unidade, manter essa unidade. Porque não adianta nada participar da ceia e não viver a unidade do corpo de Cristo. A ceia serve para isso, para que nós possamos, enquanto cristãos, ter o objetivo do fortalecimento espiritual, de vivermos esse fortalecimento, crescermos cada dia e estarmos unidos na grande caminhada. Muita gente não observa isso. Simplesmente acha que está no começo do mês, faz uma oraçãozinha, ou seja, faz uma oraçãozinha não, perdão, mas faz uma oração, Senhor, perdoa o pecado, mas não é capaz de pedir perdão para aquele a quem foi ferido ou que o feriu. E precisa, irmãos, você quer participar da ceia? Reconcilie-se. Viva novidade de vida, porque isso é a unidade dos crentes. A ceia significa isso. Ela simboliza, irmãos, o corpo e o sangue de Jesus sofrido, pendurado lá naquela cruz, para nos dar a salvação, nos dar novidade de vida. Não é só tomar o pão, comer do pão e tomar do cálice. Não é só isso. É algo mais, é muito mais. Os crentes comungam, recebendo juntos o emblema do corpo partido do nosso Senhor e bebendo o vinho, símbolo do sangue derramado, significando com isso que lhes cumpre como igreja pensar unicamente na fonte que é Jesus Cristo, de onde programa vem a salvação para as nossas vidas. Eu tenho que pensar em Cristo, eu tenho que viver Cristo. Eu não estou tomando um pedaço de pão e comendo simplesmente por comer. Eu estou tomando um copo, um cálice de vinho ou de suco, como é o nosso caso. Nós estamos tomando, mas não é simplesmente isso, irmãos. O Senhor está no meio de nós. Amém, igreja? Ele está no meio de nós. Portanto, irmãos, Ele está conosco até a consumação dos séculos, quando Ele fala assim, este é o meu corpo que é dado por vós, esse é o sangue da nova aliança, é o sangue da nova aliança do meu sangue, é a aliança do meu sangue. Ou seja, isso faz parte, eu estou presente. Sabe, irmãos, é muito ruim quando as pessoas estão ainda vivendo esse sistema de que, não, eu não gosto de fulano, mas participa da ceia. Irmãos, devemos ter paz com todos, sem a qual nós não entraremos no reino dos céus. Seguir a paz, seguir a santificação, sem a qual não chegaremos no reino dos céus. Vamos para frente. Então, vamos ver aqui por quê. Temos 3 pontos aqui: a instituição da ceia, o sentido que essa ceia tem para nós, os elementos dela, a presença de Jesus nos elementos da ceia e os benefícios da participação na ceia. Veremos esses 3 pontos nessa noite aqui. Primeiro, a instituição da ceia.
Por que Jesus instituiu a ceia? Foi simplesmente por um ato? Foi simplesmente um estar ali naquele momento? Vamos ver. O texto fala para nós. Ele nos ensina nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Olha aí. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Obrigatoriamente, irmãos, Jesus não precisava ter feito aquilo ali no sentido de fazer. Porque na noite em que foi traído, ele sabia o que ia acontecer, mas ele, com uma demonstração de amor para comigo e para com você, para com os discípulos lá no passado, onde começou tudo isso, ele demonstrando para nós que nós teríamos salvação nele, mesmo sabendo que ele seria traído, ele estava ali pronto para nos dar a salvação nele mesmo. E o texto vai mostrando para mim e para você isso. Nos dias de Jesus, a Páscoa era comemorada com o sacrifício do cordeiro, com pães asmos ou sem fermento, e mais 4 elementos. Uma taça de água salgada, para relembrar as lágrimas derramadas no Egito, as águas salgadas do Mar Vermelho que os israelitas atravessaram. O que significa isso? Significa, irmãos, uma demonstração. Ali na Páscoa, eles estavam celebrando, nós fomos libertos da escravidão, nós chorávamos enquanto éramos escravos. E não se engane, irmãos, quem não está com Jesus está escravo do pecado. Quem não está com Jesus está passando ou tem que passar pelos sofrimentos e pelas angústias do dia a dia. Mas quem está com Jesus é mais que vencedor nele mesmo. A Páscoa mostrava isso. E Jesus celebrava a Páscoa. Na noite em que ele foi traído, ele celebrou a Páscoa. E aí então passa a viver a ceia do Senhor. O segundo elemento que traz aqui para nós e mostra lá na Páscoa como existia, né, que era celebrado. O Senhor estava celebrando a Páscoa. Ele diz assim, várias ervas amargas para recordar a amargura da escravidão. O que significa isso? Quando ainda a gente não está com Jesus, a gente passa as amarguras da escravidão do pecado. E aqui, naquela Páscoa, lá na celebração da Páscoa, tinha as ervas amargas para mostrar que você não estava com Deus, você vivia as amarguras do pecado. E o povo estava escravo no Egito, irmãos, porque eles tinham deixado de servir ao Deus Todo-Poderoso. Por isso eles viveram a escravidão do Egito. Não só porque eles foram morar lá, foi porque deixaram de servir o Deus Todo-Poderoso. Serviam tudo quanto é Deus, menos ao Deus eterno. Quando eles voltaram-se para o Senhor, diz o texto, eles clamaram a Deus, Deus ouviu dos céus, lembrou-se da promessa feita aos antepassados, e então tirou o povo da escravidão. Quem está fora de Deus vive vidas amargas. Ainda na Páscoa era usado o isopo, né, ou espécie de um ramo, como se fosse uma estopa, para passar nos umbrais das portas o sangue, né, do cordeiro que fora imolado. Né, demonstrando assim que eles estavam sendo libertos, ou que eles foram libertos da morte, né, dos primogênitos, do anjo da morte. E é interessante, irmãos, notar que quando nós não estamos vivendo com Deus, estamos vivendo com Jesus, a gente está vivendo sendo submetido à morte, ou sendo submetido ao anjo da morte, que pode passar e aí consumir. E aí então a Páscoa também traz esses elementos, ervas amargas, né, para lembrar a amargura da escravidão, né, o sangue passado nas ombreiras da porta, né, ali com o isopo, né, que usava para passar o sangue nas ombreiras da porta, no umbral da porta, e aí então tinha a libertação. Outro produto que vinha, irmãos, para poder mostrar o que o Senhor podia fazer por eles, o que o Senhor fez por eles. Eles tinham uma massa feita de maçã, romã, tâmaras e nozes, chamada com o nome ali crochete, né, que é o nome
bastante difícil de pronunciar, né, para recordar o barro que usavam no Egito para fazer tijolos, pedaços de casca de canelas que eram usados para colocar sobre elas, sobre a palha, né, com palha, para queimar os tijolos ali no Egito. Irmãos, quando a gente não tem Deus, quando a gente não tem Jesus na vida, a gente tem que trabalhar como escravo para o inimigo. Trabalha e não vê o resultado porque estamos trabalhando para o inimigo. Ganha-se, joga-se fora. Então a gente precisa ter Deus, porque Ele nos mostra que há libertação nele mesmo. E aí o texto ainda diz para mim, mais um ponto aqui chamando a atenção, e ainda tinha 4 copos de vinhos, que para recordar, né, as 4 promessas feitas ao povo de Israel. Abre sua Bíblia, por favor, Êxodo capítulo de número 6, versos 6 e verso 7. Quem pode ler para nós, por favor, Êxodo capítulo 6, o verso 6 e o verso 7. Olha que promessas maravilhosas feitas ao povo de Israel. Então eles tomavam esse vinho também na Páscoa para recordar todo esse processo. Eles tinham aí a água salgada para lembrar ao sofrimento lá, né, a passagem pelo Mar Vermelho. Eles tinham as ervas amargas, o hisopo, também para mostrar que eles foram libertos daquela amargura que eles sofriam, e a massa feita de romã, para lembrar, com maçã, romã e tâmaras, para lembrar o sofrimento que eles passavam trabalhando para o inimigo. Esses eram os elementos que eles tinham ali quando celebravam a Páscoa. E os copos de vinho, né, para recordar as promessas feitas pelo Senhor. Irmãos, as promessas do Senhor serão cumpridas quando eu e você aceitarmos a Jesus como Salvador. Amém, igreja? E quando nós vivemos esse Jesus, as promessas são cumpridas. Quem pode ler para nós aí Êxodo capítulo de número 6, verso 6 e verso 7? Aleluias. Aleluias. Amém, igreja? Eu sou o Senhor que vos tirou de debaixo da carga dos egípcios. Ou seja, irmão, quem ainda não está vivendo Jesus com a plenitude no Senhor Jesus, está vivendo ainda debaixo da carga da escravidão, do sofrimento, da amargura, e aí vivendo essas angústias todas. Precisamos viver Deus na nossa vida, não tem como fugir. Pastor, mas eu já sou membro da igreja fazem 25 anos, 30 anos, 40, 50, não importa a quantidade de tempo, mas você está vivendo Jesus na sua vida ou ainda está vivendo debaixo do jugo do inimigo? A promessa do Senhor, eu tirarei vocês, eu farei isso por vocês, basta vocês viverem comigo. E o texto falou para mim e para você ali, né? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele toma, lembre-se de mim, vivam comigo, vivam eu na vossa vida. E o texto está me ensinando, irmãos, nessa noite, que o Senhor fez promessas e as promessas dele são cumpridas. Dentro desses 4 elementos que eles comiam na Páscoa, Lucas registra que Jesus, aos 12 anos de idade, começa então a participar da Páscoa, e ao longo da sua vida, do período que ele viveu ali, antes dele ser morto, ele viveu a Páscoa de maneira intensa, trazendo à memória aquilo que eles tinham, que o povo tinha passado, trazendo à memória as angústias, trazendo à memória a libertação, trazendo à memória que Deus tinha prometido, e Deus fez a libertação. Mas para que possamos continuar na libertação, temos que viver Jesus na nossa vida. Não adianta ser membro da igreja, irmão.
Não adianta seu pai ser membro da igreja, sua mãe ser membro da igreja. Não adianta sua avó ter nascido na igreja. Não adianta, irmão. Você e eu, nós é que precisamos ser membros da igreja e viver Jesus na nossa vida. Não é seu marido que vai te salvar, não é sua esposa que vai te salvar. Quem vai te salvar é Jesus. Quem vai te conduzir no caminho é Jesus. A ceia, irmãos, ela está demonstrando isso para nós. Você está trazendo à memória o que Jesus fez por você, irmão. É assim que funciona. Eu estou nessa igreja porque meu pai nasceu nela, eu nasci nela, eu fui batizado quando era pequeno. E daí? A instituição da ceia, irmãos, é uma demonstração de uma transformação, de trazer a memória. Olha, nós passamos por isso, o Senhor nos prometeu, nos deu liberdade, nos deu vida nova. A gente precisa lembrar que lá no mundo a gente só passa por aflição. Mas se a gente aceita Jesus, a vida é nova. O texto diz, irmãos, e no nosso livro de classe de catecúmenos, ele diz que na quinta-feira, possivelmente no dia 6 de abril do ano 30, Jesus celebrou a Páscoa pela última vez. Jesus celebrou a Páscoa pela última vez. Pastor, como é que você tem essas datas? Irmãos, isso aqui é aproximado. 6 de abril do ano 30. Eu não posso falar, eu estava lá. O nosso comentarista do livro, nosso irmão Adão Carlos, reverendo Adão Carlos, ele mostra isso com essa clareza. No dia 6 de abril do ano 30 da era cristã. O Senhor Jesus celebra pela última vez a Páscoa. Com todo esse ritual, com as ervas amargas, com as taças de água salgada, mostrando toda essa realidade. E ele fala assim, a partir de agora, a vida de vocês tem que ser nova, nós vamos viver uma nova realidade. A Páscoa apontava ao mesmo tempo para o passado e para o futuro, traz o comentarista. Era a comemoração da saída do Egito e prefiguração do sacrifício do Messias, o Cordeiro Pascal. E diz o texto para nós, mas o futuro tinha chegado, porque Jesus estava ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava ali, irmãos, ele seria sacrificado. E o texto diz para mim e para você, tomou o pão e disse, tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pendurado na cruz, choçado uma lança do lado, coroa de espinho na cabeça, o corpo tudo dilacerado. Esse é o meu Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o meu corpo que está por vós. Por que vocês estão comendo pão? É para lembrar do que Jesus fez por mim e por você. Eu era escravo, eu vivi uma vida amarga, eu vivi uma vida de sofrimento, eu tinha que derramar lágrimas e muitas lágrimas. Mas eu vou libertar você disso. Esse é o meu corpo que é dado por você. Esse é o meu sangue que é derramado por você. É o sangue da nova aliança, é a aliança nova que eu estou fazendo com você. Seria estabelecida uma nova aliança entre Deus e o seu povo. Os laços do sangue seriam substituídos pelos laços da fé. Na antiga aliança, o povo de Deus era constituído pelos descendentes de Abraão. Na nova aliança é constituído por todos aqueles que recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Ou você está na igreja porque seu pai era crente? Se quer encontrar seu pai lá, seja crente. Se quer encontrar sua mãe lá, seja crente. Portanto, era necessário
substituir a Páscoa pela celebração que representa a nova situação. E Jesus instituiu então a ceia, o sinal, o sacramento, o novo sinal para as nossas vidas. Mas Jesus está presente, irmãos. Não é só o pedaço de pão ou o cálice de vinho. Não é. Quando o Senhor fala assim, a palavra de Jesus, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Essa interpretação, nessa palavra do Senhor, Calvino, então, ele dá uma interpretação muito bacana, tem outras interpretações, mas Calvino dá a interpretação, e essa que nós temos em memória, e ele nos traz e nos ensina dessa maneira. Calvino, embora herdeiro do movimento reformado, iniciado por Zwinglio, isso está na história, nós veremos na nossa escola dominical também, não concordou com a interpretação de ser só uma memória. Não era simplesmente um memorial, não seria simplesmente uma lembrança, não seria simplesmente, porque a lembrança, irmãos, muitas vezes a gente sai daqui e esqueceu que participou da ceia do Senhor. E Calvino não acredita, ele não pregava dessa forma, ele entendia essa forma, mas ele não pregava assim. A presença real de Jesus. Para ele, Calvino, o pão e o vinho não se transforma em outra substância, como afirma a transubstanciação. Ele não a substância do corpo e do sangue de Jesus não se soma com a substância, ou seja, não vem aparecer aqui a substância do corpo e do sangue de Jesus, não se transforma no corpo e no sangue de Jesus o pão e o vinho. O texto então mostra para nós isso daí. A substância então do sangue de Jesus não se soma com a substância do pão e do vinho, como a consubstanciação. Mas também a ceia não é um simples memorial. A ceia não é simplesmente uma memória. Eu tomei. Irmãos, isso aqui tem que ficar gravado. O Senhor tem que estar em mim. Eu preciso entender isso, porque o Senhor é que me conduz cada instante. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está em nós. O Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. Isso tem que ser real na nossa vida. Jesus está presente espiritualmente no pão e no vinho. Essa interpretação que Calvino dá mostra claramente isso, irmão. O texto fala para mim e para você, e tendo dado graça, ele diz, esse é o meu corpo, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Não transformou em carne. Ele está mostrando assim, irmãos, creia firmemente que você está comendo da carne e bebendo do sangue de Jesus. Não é um canibal, mas isso aqui é espiritual. Espiritualmente o Senhor está presente. E aí o texto continua me mostrando. Esta presença espiritual é tão real como o pão e o vinho. Tem que ser real na minha vida. Esse pão está aqui, não é o pão, é o pão. Esse vinho que está aqui, não é o vinho, é o vinho. Então a presença do Senhor tem que ser real na minha vida. Não pode ser diferente. O dia que a gente esquece que o Senhor está presente, a gente faz bobagem, a gente volta a servir ao inimigo, a gente volta para a escravidão, a gente volta a fazer bobagem, porque a gente esqueceu que o Senhor está presente. Mas quando a gente tem a certeza, o Senhor nos adverte, opa, cuidado, fique esperto, não vacila. Porque, irmãos, se a gente participar, eu conheço muita gente, histórias de pessoas que participavam da ceia, saía da igreja e ia para a casa de prostituição se prostituir. Não adianta, irmão. Quando a gente esquece que Jesus está em nós, que o Senhor é tão real na nossa vida, quanto esse pão e quanto esse vinho, a gente faz essas bobagens. Minha vida na igreja é uma coisa, pastor.
Fora da igreja, filho, não pode. Sua vida na igreja é uma, lá fora tem que ser muito mais, porque aqui é fácil você falar, paz do Senhor, Deus te abençoe. Aqui é muito fácil você falar irmão, aqui é muito fácil você falar amém. É lá fora, é nos negócios. Se Jesus está presente, algo novo acontece na tua vida, se é real na tua vida. Por isso, ao participar do pão e do vinho, o crente participa espiritualmente do corpo e do sangue de Jesus. E assim como o pão e o vinho alimentam o corpo, a presença espiritual de Jesus nos elementos da ceia alimenta espiritualmente o participante. Espiritualmente você tem que sair daqui nutrido, irmão. E não é pela minha palavra, não. É pelo Senhor Jesus. É pela palavra de Deus. Essa é a doutrina que Calvino defende, que a palavra defende e que nos ensina. Mas eu ainda quero ver com os irmãos uma última coisa, e é rápido, eu espero. Qual o benefício? Pergunta para mim, irmão. Qual o benefício da ceia? Pergunta aí, irmão. Fala aí. Vamos, faz essa frase aí para mim. Qual o benefício da ceia? Qual que é o benefício, pastor? Para a minha vida? Tem benefício? Tem, irmão. Tem. Tem benefício para nós. A doutrina da presença espiritual de Jesus nos elementos da ceia, esta está intimamente ligada à concepção do benefício na participação da ceia. A ceia do Senhor é um meio de graça, isto é, um meio que Deus usa para nutrir e fortalecer espiritualmente, irmão. Por isso, não devemos participar, de maneira irregular. Na antiga aliança, os israelitas, ou o israelita que deixasse de participar da Páscoa, ou seja, lá na celebração da Páscoa, o israelita que deixava de participar sem ter uma justificativa, era eliminado do meio do povo. Irmão, pastor, mas eu pequei. Vai confessar, o texto diz para mim, examine-se, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e não fique sem participar. Ele diz assim, então coma do pão e beba do cálice. Examina, irmão. Tem um trem errado, conserta, irmão. Não fica sem a ceia, irmão. Lá em Israel, ele era banido do meio do povo para participar da Páscoa. Se ele tivesse feito alguma coisa de errado, ele falasse, eu não posso participar. Ele tinha que justificar por que ele não podia participar da ceia. Traz benefício, traz bênção para mim, traz bênção para você participar da ceia do Senhor. Na nova aliança, o crente que deixa de participar da ceia do Senhor sem justificar, está fechando o canal da bênção para a vida que se aniquilando espiritualmente. Ou seja, ele está fechando a porta da bênção e está se aniquilando espiritualmente. Não participo da ceia. Estou em pecado mesmo, não vou participar da ceia. Deus sabe do meu coração. Não faz isso, irmão. Xomano, não faz isso. Não faz. Larga de besteira, muda de vida, meu filho. Ele está se aniquilando. O comentarista do texto diz que quando a gente começa a deixar de participar da ceia, é porque a gente está com a vida meio enroscada e a gente não quer melhorar a vida e quer continuar enroscado. Ou seja, no pecado. Não é meio de graça. Meio de graça é meio de você receber bênçãos.
Mas não basta, segura, irmão, só um pouquinho, só para me fechar isso daqui, eu já deixo a palavra. Não basta participar, é necessário também que seja a participação de maneira correta. Por quê, pastor? Apóstolo Paulo, segura, irmão, não perde não. Né? O texto diz assim, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo, e o texto está aqui mostrando para mim e para você, versículo de número 30, você está lá comigo? Vamos estar junto aí? Está aí junto na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, verso 30, diz para mim e para você, olha aí, está vendo aí? Estamos juntos? Achou aí? Verso 30, o que está falando aí para nós? Quando a gente participa de maneira incorreta da ceia do Senhor, olha aí, segura aí, irmã, já vou deixar a palavra, irmã. Aguenta aí, só para fechar aqui essa linha. Precisa participar, precisa, tem benefício, tem bênção para mim, tem bênção para você. Porque aí, irmãos, é um sinal de que Deus está agindo na nossa vida. A gente está falando assim, Senhor, eu estou aqui, eu reconheço que eu sou pecador, mas eu preciso da Tua graça. Eu reconheço que estou fraco, mas eu preciso da Tua força. Porque senão, irmãos, a gente não vai a lugar nenhum. Agora, se a gente fala assim, não, Deus, eu estou pecando mesmo, então só não estou participando da ceia. Não faz isso, gente. Tem gente que prefere continuar pecando e não participar da ceia. Deixa de pecar e participa da ceia do Senhor. Versículo 30, estamos juntos? Estamos juntos aí? Olha o que falou aí para mim e para você, irmão. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos os que morrem. Não poucos os que dormem, ou seja, não poucos os que já morreram. Morreu de que jeito? Fraco de que jeito? Doente de que jeito? Espiritualmente. Me faz lembrar de uma palavra do irmão Emiliano, dizendo assim, a igreja está doente. Mas está mesmo, irmão, muitas vezes está doente, porque na verdade não está querendo restauração de vida. E nós precisamos de restaurar. Você não é uma pessoa, eu não sou uma pessoa que pode viver no mundo, irmãos. Nós não podemos mais voltar para o Egito para poder chorar as lágrimas, chorarmos de lágrimas de sangue muitas vezes no Egito. Estamos debaixo de porrete na escravidão do passado. As amarguras do pecado, a gente não pode mais, a gente tem que estar olhando para frente, lembrando que Jesus já pagou pelos nossos pecados, e agora nós precisamos viver Jesus, a alegria de Jesus em nossa vida. Quando a gente participa indignamente, tem muitos de nós que estão vivendo de maneira fraca e morrendo. Qual que é o benefício para a sua vida? Bênção. Você quer receber bênção? Procure viver Jesus cada dia. Este é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o meu sangue que é derramado por vós. Que não comer do corpo, da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E comer da carne e beber do sangue é ter Jesus na nossa vida. É viver Jesus com integridade. Não só aqui na igreja, onde nós estivermos. Fala, irmã. Exato. Exatamente, irmã. Muito boa a sua palavra, irmã. É isso mesmo. Exatamente, exatamente. Exatamente. É isso, irmãos. Isso é um exemplo. Não é só crente dentro da igreja, tem que ser crente lá fora. Quando Jesus morre na cruz, é para a transformação
para nós vivermos novidade de vida. O crente deve examinar-se a si mesmo, preparar-se para participar da ceia do Senhor. Quem se examina e deixa de se preparar e de participar, está negando o Senhor Jesus, está dizendo sim para o pecado e não para Cristo. Quando a gente, orou, não vou participar porque eu estou em pecado, eu sou um pecador, mas eu quero novidade de vida, eu pequei, mas eu não quero pecar mais, eu errei, mas eu não quero errar mais, eu quero viver novidade de vida. É isso que significa a ceia do Senhor, irmãos. E eu e você somos convidados para viver essa novidade de vida. A função da ceia, irmãos, é antes de tudo, de um balanço nas contas e de uma limpeza na casa, de um banho no corpo. E isso tudo não pode ser adiado segundo os interesses pessoais. Porque se for adiado, vem graves prejuízos. Não estou forçando você a nada, tá, irmão? Não estou forçando. É só um exame que precisa fazer. Ceia significa isso. Jesus está aqui. Você quer orar? Você quer falar com Deus? Fale agora. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluias. Fala com Deus, irmão. Fala com Deus, irmã. Se tem alguma coisa ainda que está atrapalhando, fala: Deus, eu quero mudança.